ok? A gente tem que começar devagar. E depois de todas essas informações que a gente vai passar para vocês, vocês vão entender que nós estamos próximo da volta de Jesus Cristo. Sim. Não existe data, irmã Tânia. Ninguém pode marcar uma data para a volta de Jesus. Verdade. Então, se um dia falar isso para vocês, é mentira. Olha, tal data aí Jesus vai voltar. Não tem isso. Nós podemos ver a proximidade, né, Marcelo? Pelos acontecimentos bíblicos, nós aprendemos a proximidade. Sim. Né? Quando uma senhora teve o seu filho, né? Cada um de vocês aqui tiveram um bebê, o médico não vai dizer, olha, falta 2 meses, mas na verdade essa criança ela vai nascer no dia tal desse mês, a tal hora. O médico vai falar isso? Não. Tem como. Verdade. Ele pode ver como médico a proximidade, não é? Tem toda Data uma... prevista. já está previsto, tem toda uma... Olha, essa criança é para o mês de novembro. Verdade. Mas ele não sabe o dia, Nem a hora. nem a hora. Foi o que Deus falou, né? Sim. Jesus foi bem claro. O dia e a hora, Ninguém sabe. ninguém sabe. Mas a proximidade, ele falou que dia e hora, não É é? verdade. Né? O dia e a hora. E quando ele falou isso, ele estava no livro dos evangelhos. Se fosse livro profético, dia e hora é outra coisa. Verdade. Então, a gente, né, entende que tem uma aproximação muito grande, mas não temos a data exata. Agora, uma analogia que o Alex fez em relação à gravidez, que é bom ter em relação a isso que nós estamos estudando, porque chega um período de semanas que é obrigado ou o neném sair por si mesmo, ou ele sai por meio de quê? De indução. Ou senão, né, minha esposa tentava fazer a indução e graças a Deus deu certo, mas senão teria que ser cesárea. O que isso quer dizer no mundo espiritual? Que Deus ele também tem um limite. Ele ainda não veio porque ele está sendo o quê? Longânimo, como o livro de Pedro diz. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam por demorada. Mas ele está sendo longânimo, dando tempo para as pessoas se arrependerem. Mas ele tem um limite. E quando chegar esse limite, é a mesma coisa quando bate as 42 semanas da gravidez, né? Que aí o médico fala, ó, se não vai ser, a gente vai ter que... Então a mesma coisa acontece com Deus. Tá, vamos lá. Vamos para o livro de Eclesiastes, e vamos começar a entender bem devagar, para dar tempo também do Augusto chegar, né? Sim. O que Salomão, o livro de Eclesiastes, é um livro escrito por Salomão. Sim. Salomão foi filho de Davi. E ele foi, né, um homem muito inteligente. Sim. Ele escreveu o livro de Eclesiastes. Achou? Você tem que ler. Ah, tá. Eclesiastes qual? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. E, Ana, lê para nós Romanos... Não, você vai lá para Romano, Ana. Romanos 10, Romanos 14, 10. É bom de entender porque nós vamos ver Salomão falando uma coisa, o apóstolo Paulo também irá falar uma coisa parecida, ok? Para a gente entender, porque o tema de hoje, dona Antônia e os demais, é o juízo. O que é o juízo? Nós falamos muito assim, o juízo, comparecer perante o juízo de Deus. Será que o juízo é uma coisa boa ou uma coisa ruim? O que vocês acham? Hoje, será que o juízo é para dar medo? Ele é justo, né? Né? Ou é para dar tranquilidade? Depende. Você vai estar. Depende do lado. É isso que eu falar. Se Se você tu vai o tiver quê? na posição, Está. é boa. É bom. Se não, é ruim. Se você Bom, tiver é maravilhoso. Se você tiver na posição onde Deus ele deseja, o juízo é algo Eu maravilhoso. tô caminhando para a posição que Deus quer. Amém. É isso aí. Se está no caminho errado, o juízo não será uma coisa muito boa. Verdade. Lê aí, Débora, para nós. Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer que seja bom e quer que seja mal. Opa! Tem pessoas que conhecem a gente somente por olhar, não é? Não sabe o que está passando no nosso coração, não sabe o que acontece de uma forma escondida, Sim. mas Deus vai trazer, né, Marcelo? A juízo. A juízo tudo. Quer seja Está boas, encoberto. quer seja as más, ou quer seja aquelas bem cobertas, onde as pessoas só tem aqui, ó, às vezes a esposa, o marido nem sabe, né? Mas está aqui. Então Deus vai trazer tudo isso à tona. Quer seja boa, quer seja má.
Você Ana, vê, né? vou falar não. O ex-marido da minha tia, quando ela descobriu, ele já estava com uma família com 3 filhos já grandes. Nossa. E ele escondeu isso da família durante quantos anos, né? É verdade. Uma vez eu morava com a minha sogra, Terrível. eu estava no quartel ainda, Por aí tem muitos. e a vizinha falou com a minha sogra, procura ver com o seu genro, porque assim é estranho, né? Aí minha sogra perguntou, Alex, tira uma dúvida minha. Um suboficial da Bombeiro ganha salário mínimo? Ô, Senhor! Eu era soldado. Eu falei, não ganha salário mínimo. É porque minha vizinha tem um marido que ele é suboficial. Mas que dificuldade que eles passam. E ele fala que o dinheiro é muito pingado e que não dá. Lá na frente descobriram que ele tinha uma segunda família, que tinha uma casarão lá em Bangu. Então ele tinha 4 filhos, 2 meninos com essa amante e 2 com a esposa. Então ele dava tudo para lá. Assistência para outra. O que eu estou querendo dizer? Eram coisas que estavam escondidas, mas com o tempo, como a Marcela falou, veio à tona. Nada fica oculto. É o que Deus está dizendo. Olha, tudo Que está encoberto. que está encoberto, Um dia vai ser revelado. um dia vai ser revelado. Seja bom ou seja ruim. Então você vai receber o galardão segundo o que você está vivendo. Sim. Tá vendo? Se você está vivendo coisas boas, quando chegar o juízo para você, Débora, ou para mim, opa, eu estou bem com o Senhor, estou bem, estou falando as coisas certas. Então o juízo para mim vai ser algo o quê, dona Tânia? Bom. Sim. Mas se eu estiver fazendo tudo errado, Vai ser alto. o juízo para mim, quando chegar a minha vez, vai ser ruim. Uma hora a conta chega. Então uma hora a conta chega. Uma coisa interessante nesse verso aqui que você leu, que ele está o quê? No futuro. Porque Deus há de trazer a juízo. Na época de Salomão, bem antes de Cristo, não sei se foi 500 ou 600 anos antes de Cristo, por aí, 600. o juízo ainda não havia começado. Porque diz que Deus há de trazer a juízo. Quer dizer, o juízo seria o quê? No futuro. Mas a linguagem de Apocalipse depois já muda, né, Alex? Fala que chegou a hora do seu juízo. Chegou a hora do juízo. Você entende? Aqui falou que era no futuro, porque foi bem antes de Cristo. Só que o Apocalipse já mudou o discurso. Daqui a pouco a gente vai seguir aqui Apocalipse, né? Isso. Agora, Ana, Romanos 14, 10 diz o quê? Tu, porém, por que julgais teu irmão? E tu, por que desprezais o teu? Pois todos comparecerão perante o tribunal de Deus. Olha, Então, profundo isso, hein? Aqui a Bíblia está dizendo, Ana Tânia, Débora, Simone, todos nós, que todos iremos comparecer. Tribunal. Uma pergunta, se eu estivesse aqui e fosse, Marcelo, um aluno, eu perguntava muito, né? Porque a gente aprende como? Sim. Perguntando, é ou não é? Então, se eu estivesse aqui, o que eu iria perguntar? Calma aí. Mas os mortos? Já estão selados. Eles vão ser julgados pelo que eles já fizeram aqui antes. Sim, tá, já aprendeu, viu? Os mortos, dona Tânia, já foram o quê? Selados, correto? Porque o caso deles não pode mais mudar. O caso deles não pode. Morreu, parou Porque ali. a hora é hoje. Não tem oportunidade. Pô, mas se ele não pode melhorar, não, porque o que ele fez, ele realmente morreu fazendo coisa errada, mas ele não tem oportunidade. Quem inventou essa oportunidade foi a Igreja Católica, se eu não me engano, no ano 534 depois de Cristo, chamado o Purgatório. O Purgatório é como se fosse uma purificação daquele que errou um pouco, né? E agora não se encontra nem no inferno nem no céu. Tá esperando o Então isso é julgamento. mentira. Como a Débora Existe. falou. Acabou. Morreu? Acabou. Foi selado. O juiz compareceu perante o juízo as suas obras. E ali foi dado, naquele momento que morre, a sentença. Ou está guardado para aquela grande manhã da ressurreição, que o apóstolo Paulo fala no livro de Tessalonicenses, ou está o quê? Perdido. Você está vendo a seriedade, Marcelo? Sim. Ah, então deixa eu esperar um pouco de tomar uma decisão, que lá no futuro eu posso melhorar, mudar minha vida, lá no futuro, porque hoje eu quero Aproveitar a vida. aproveitar a vida. Então, assim, existem pessoas que estão fazendo planos hoje, mas que não vai passar de amanhã. Verdade. E naquele momento o juízo para ela Sim. vai chegar. Então, assim, quando a pessoa morre, o juízo já compareceu naquele momento para ela. Ali foi selado o destino dela.
ou para a vida eterna, Para a morte ou eterna. para a morte eterna. Então o apóstolo Paulo fala, olha, todos irão comparecer. Sim. Não vai ter uma pessoa De fora. que não vai comparecer. Não. Então não é melhor comparecer não devendo nada? Sim. Não, imagine se você é chamado em juízo. Mas eu vou comparecer ao juízo, mas eu não devo nada. Sim. Agora imagine se chega uma carta para você comparecer e você está todo enrolado. Rapaz, Olha. será que me descobriram? Meu Deus do céu, eu vou dar um jeito de fugir disso aí. É. Então, né? Quando passa um carro da polícia e você está devendo alguma É. coisa, né? Você está foragido, você, né? Uma blitz, Quando né? é uma blitz, né? Você está com o carro todo errado, É verdade. tudo confuso no carro. Aí tem uma blitz, eu falei, meu Deus Eita, do céu, fera. vendo? Eu vou ter que dar um jeito de me livrar, né? Então eu vou ter que dar um jeito de. Não. Então você está com um problema ali. Sim. Mas quando você está certinho, Verdade. Tu passa tranquilo. você quer que até a pessoa pare em você, tá certinho. É verdade, Opa, né? Mas não para, né? Não para. Eles não param. Parece que ele sempre tá com medo, né, cara? É no olhar, é na mosca ali, né? Verdade. Então Deus também é assim. Então quando Isso. você vai comparecer perante Ele, seja nesse momento que a pessoa morre, ou seja no futuro bem próximo, né? Quando o seu nome, que nós vamos estudar aqui, que há um juízo acontecendo, que o nosso nome vai comparecer, Sim. aqueles que estiverem vivos, a gente tem que estar o quê? Bem. Então vamos lá. Até alguma dúvida? Uma coisa que chama muito a minha atenção, Alex, é essa parte todos, cara. Se é todos, é todo mundo. Não importa se você foi bom, se você é ruim. É todos, é todos. Se você está na igreja, você também vai ser avaliado. Até Se aqueles você não mortos que está, morreram há todo 1000 anos mundo. atrás. Todo mundo. É os últimos Desde o anos. primeiro Caim, Abel, que foi a primeira pessoa a morrer, até os nossos dias. Todos os nomes passaram na Todos os revista. joelhos se dobrará diante do Senhor. Né? Amém. Isso é bom. Agora a pergunta aqui é, Verdade. de que modo ocorrerá esse julgamento, Marcelo? Vamos Sim. responder isso com um processo aqui no estudo. Amém. Sobre que critério ele estará fundamentado? Quem é o juiz? Como podemos ser absolvidos? A Bíblia nos responde. Então a Bíblia agora vai tirar várias dúvidas. Amém. Vamos entender esse juízo à luz da palavra de Deus. Sim. A gente não vai mexer em nenhum outro livro. O único livro que nós vamos mexer é o quê? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, para que possamos começar a entender, né? Espero que alguns comece chegam. Ele começa a se aproximar, porque a gente vai agora entrar no estudo, né? Sei. A primeira pergunta do nosso estudo: para onde foi Jesus após a sua ascensão? Nós sabemos que Jesus Cristo, ele cumpriu seu ministério, né? O ministério de Jesus Cristo foi 3 anos e meio. Ele morre, né? Em que ano que Jesus ele morre? Só para ter curiosidade, eu já falei isso aqui, né? Quem sabe aqui? Jesus morreu que ano? No ano 31. Então, Jesus Cristo ele morre no ano 31, no método do ano 31. Ressuscita no terceiro dia, né? E depois que ele ressuscita, ele permanece com as pessoas mais 40 dias. Sim. E depois ele sobe aos céus. Amém. Pronto. Quando Jesus sobe aos céus, o que acontece? Aqui fala, para onde foi Jesus após a sua ascensão? Para onde foi quando Jesus subiu para o céu? Para onde ele foi? Ah, irmão Alex, ele foi para o céu. Tá. Mas para onde? Sim. Porque o céu é um lugar muito grande, né? É verdade. Ele foi para onde especificamente? Para onde? Então vamos entender isso. Amém. Talvez se você perguntar, poxa, Jesus está no céu. Sim, Muito válido. mas ele está onde? Fala, já ouviu isso? Eu já ouvi falar que está sentado no trono de Deus, do lado de Deus. Sim, e ali mesmo. Mas ele está fazendo o que ali? Ele está só olhando. A gente vai entender isso agora, né? Sim. A partir desse momento que a gente entra nesse assunto. Mas ele está fazendo o quê? Ele está no trono. Jesus Cristo ele é Deus. Jesus Cristo é rei. Ele está do lado do seu Pai. Mas o que está acontecendo? Esse estudo, no final desse estudo, não hoje, que tem muita informação, nós vamos usar a calculadora. Pode dar um pouco de dor de cabeça, mas a gente vai entender isso aqui, em nome de Jesus, né? Sim. Então, o que ele está fazendo nesse momento? Né? Quando a gente entende esse estudo, você começa a ensinar assim, nossa, eu não sabia que isso estava na Bíblia.
Eu não imaginava que isso estava lá e o que está acontecendo. Verdade. Você começa a aprender o que está acontecendo nesse exato momento no céu. Porque nós estamos falando o quê? De juízo. Vamos lá então. Juízo é julgamento. Julgamento. Então vamos lá. Para onde foi Jesus quando subiu ao céu? Vamos lá, Hebreus. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala, né, Marcelo? É verdade. Hebreus capítulo 8, versículo de 1 a 2. E também, não, 1 a 2, é isso mesmo. Hebreus capítulo 8, versículo de 1 a 2. Marcelo, lê para nós depois o Hebreus 9, 24, tá? Hebreus o quê? Eu vou pedir para Débora ler Hebreus capítulo 8, versículo de 1 a 2. O Marcelo vai ler 9, 24. Virgínia, você já vai ler Apocalipse, tá bom? Você vai lá para Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13. Eu sou 8, 1 e 2, né? Isso. Pode ler, Débora. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Olha só. Então, deixa eu só recapitular um pouquinho aqui. Lê mais uma vez. Porque a gente lê mais uma vez, a gente vai... Sim. A gente precisa aprender isso. Ora, a suma do que temos dito Suma é o resumo. Isso. é que temos um sumo sacerdote tal. Peraí, dá um ponto aí. O que significa sumo sacerdote? É além do sacerdote? Acima do sacerdote? Não. O que é um sumo sacerdote? Qual a função do sacerdote, Alex? Explica para ela entender o que é um Vamos sumo lá. sacerdote. O sacerdote, vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Foi a aula que a senhora não teve aqui. Ela não teve, você teve. O sacerdote, ele administrava o quê? Qual era a função do sacerdote? Ele administrava no santuário. Isso. O sacerdote, ele administrava no santuário. Em Mantânia, no Antigo Testamento, a gente vai fazer isso aqui para que ela possa entender. A gente, se ela não pegar esse contexto, ela não vai entender nada. Vai sair daqui confusa. Vai dizer, nossa, aquele estudo ali dá dor de cabeça. Verdade. No Antigo Testamento, as pessoas, elas pecavam. E no Antigo Testamento existia um santuário que Deus pediu para Moisés, né, fazer. Como um santuário que existia no céu. Porque Deus ele fala, você vai fazer um santuário conforme o modelo que eu vou te mostrar. E Deus mostrou o santuário para ele. A gente viu essas passagens bíblicas no outro estudo. E naquele momento, Moisés ele viu, falou, opa, tem que construir um santuário igual. Chamou os profissionais e eles construíram um santuário. O santuário ele era móvel, porque o pessoal estava caminhando para Canaã terrestre. Então o santuário montava e desmontava, montava e desmontava. Só que o santuário, Mantânia, tinha o pátio ali, tinha 2 compartimentos. Um lugar chamado Santo e o outro, Débora, Santíssimo. Santíssimo. Onde ficava a tábua da aliança? Onde ficava a Arca da Aliança com os 10 mandamentos e outras coisas mais que tinha dentro da arca. Então assim, o que acontecia ali? Quando a senhora peca, quando eu peco, quando você peca, Simone peca, o que a gente faz? A gente ora e pede o quê? Perdão. Perdão o quê? Perdão A Deus. E Deus, vendo a sua sinceridade, o que Deus ele faz? Perdoa. Deus ele perdoa. No Antigo Testamento, era feito um pouco diferente. Opa, eu cometi um pecado. Tinha lá no santuário. O que eu fazia? Eu pegava um animalzinho, lembra da imagem que nós colocamos? Como se fosse pecado por Pegava um animalzinho, biblicamente, estou falando sempre biblicamente, a Débora está aqui, que viu todas as passagens, pegava um animalzinho, levava para o pátio do santuário e colocava a mão na cabeça do animalzinho e simbolicamente confessava, ali simbolicamente confessava o pecado, mas simbolicamente todo o seu pecado passava para quem? Para o animal. E o que fazia, agora o que a senhora fazia com o animal? A senhora era obrigado a matar esse animal. O salário do pecado é a morte. A morte. Se alguém pecou, tem que o quê? Morrer. Isso é bíblico.
O salário do pecado é Deus, ele falou para Adão e Eva, um dia que vocês pecarem, Certamente morreu. certamente vocês vão morrer. Então o salário do pecado é morte. Então, naquela época do testamento, a pessoa confessava o pecado, colocava a mão em cima do animal, e aquele seu pecado passava para o animal, e ali o animal deveria ser morto. Vamos dizer assim, degolado. E naquele momento, o sacerdote, parece ser uma coisa assim meio bruta, meio complicado de entender, dava um pouco de náuseas, vamos dizer assim, porque não é fácil, né? A gente matar um animal ali, que o animal não tem culpa de nada. E naquele momento, a pessoa passava a faca no pescoço do animal, cortava o pescoço do animal, e ali o sacerdote tinha uma tigela que segurava o quê? O sangue. O sangue. E naquele sangue, ele colocava na ponta ali do altar, que era queimado o sacrifício. E alguns desses sacrifícios, desses sangues, passava para o lugar o quê? Santo, né? E uma vez por ano, passava para o lugar santíssimo. Então, todos os dias acontecia isso? Todos os dias acontecia que o animal morria. Ah, mas a pessoa que não tinha condições financeiras, Marcelo, todo dia de manhã, às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde, morria um animal. Morria um cordeiro. Se lembra quando Jesus Cristo ele foi ser batizado por João Batista? O que João Batista falou? Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado. que tira o pecado do mundo. Como que Jesus Cristo, Dona Tânia e os demais, iria tirar o pecado do mundo? Morrendo Morrendo. em nosso lugar. Por isso que ele morreu em nosso lugar. Então, nesse momento, vamos voltar lá para o antigo Israel, todos os sacrifícios eram colocados onde, Marcelo? No santuário. Agora eu vou pegar essa parte que você leu. E uma vez por ano entrava a figura do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era como se fosse um Cristo. Sim. Porque ele iria entrar num lugar santíssimo, Onde Deus se Só ele que encontrava. entrava. só ele que entrava. Mas eu, como sacerdote, não posso entrar? Não. É Só fulminado você. na hora. E uma vez por ano, Dona Tânia, era feita a purificação do santuário pelo sumo sacerdote. Agora lê de novo aí o que você leu. A gente tem que ter muita paciência com esse estudo, dá um pouco de cansaço, dá um pouco de sono, Verdade. mas vocês vão entender para onde que nós estamos levando esse estudo. O Diga de sumo novo. sacerdote ele era uma espécie de mediador. Sim. Ele mediava pelo Ele povo. mediava. Ele ficava entre o pecador e Deus. Marcelo, digamos que um sumo sacerdote, na época que ele foi fazer a purificação, Sim. Deus não aceitasse. Poxa, acabou. Acabou, irmãos. Se o sacerdote, na hora de fazer a mediação, ele falou assim, não aceito. Acabou. Então o povo ficava nesse Em dia espírito de oração. em espírito de oração. Pedia perdão ao outro, porque Senhor, era um julgamento que era estava um julgamento. acontecendo. Deus estava visitando o seu povo. Era um feriado. Tipo assim, Tudo parava. era algo solene. Parava assim, literalmente. Você via a nuvem chamada Shekinah, não sei se você ouviu falar esse nome, era uma nuvem que entrava dentro do templo ali, do lugar santíssimo, e o sacerdote tinha que fazer todos os rituais para que ele, ao entrar ali, não fosse o quê? Foi fulminado. Fulminado. O negócio era tão sério que os filhos de Arão entraram ali, no lugar santo, nem no lugar santíssimo, Sem estar eles preparado. entraram ali para administrar de qualquer maneira. O que aconteceu com eles? Morreu. Morreu. Saiu Eles foram fogo do altar. fulminados na hora. Porque é a glória do Senhor. Então era feito um trabalho nesse dia para a purificação do santuário. Então quando Jesus Cristo ele sobe para o céu, ele foi o que, Marcelo? Administrar ao nosso favor. Leia agora de novo. Desde o início? E isso. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, O doutor falou isso. ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Isso. Então, nesse momento Jesus Cristo ele sobe ao céu, só que existiria um momento exato, Marcelo, para que ele fosse administrar como sumo sacerdote. Porque tudo tem o seu momento exato. Então, quando Jesus sobe ao céu, ele hoje está fazendo o quê? Está intercedendo por nós. Mas tem outra coisa que está o quê? Sim, acontecendo. Acontecendo. E nós vamos ver pelas datas. Sim. Porque tudo é o quê? Cronometrado. Nada acontece Por antes. acaso. Nós vamos ver aqui
pelo livro de Daniel, o momento exato da morte de Cristo Jesus, o momento exato que começou o seu ministério, tudo exato, tudo cronometrado. E nós vamos ver também o momento exato que Jesus Cristo agora administra como o quê? Sumo sacerdote. Ok? Engraçado que até o nascimento de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que ele nasceu na plenitude dos tempos. Né? Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Quer dizer, tudo tinha o quê? Um tempo cronometrado. Sim. Jesus Cristo, Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Jesus Cristo, ele não começou o ministério dele. Que ano que começou o ministério de Jesus? Vocês sabem? Qual foi o ano que começou? Se ele morreu no meado do ano 31, ele começou seu ministério quando? No ano 27. Ele começou por começar? Não. Eu vou começar agora. Agora chegou a hora. Foi assim? Não. Não. Está aqui na Bíblia, né, Marcelo? Quando que ele deveria começar? 6 de Daniel, 70 semanas, né? Então nós vamos começar a aprender. Virgínia? E agora uma coisa que também é importante falar aqui. Aí é Apocalipse, fica aí. Por que diz que aquilo que você leu, Débora? Olha só, como ministro do verdadeiro santuário, do verdadeiro tabernáculo. Por que do verdadeiro? Daquele que Deus erigiu e não o homem. Porque aquele que Moisés havia construído era o quê? Era figura do Era uma santuário, figura. não era o verdadeiro. Não era o verdadeiro, aquilo ali era um simbolismo. Só Quando modelo. Deus ele falou a Moisés, veja e faça conforme o modelo que eu te mostrei. Que modelo é esse que Deus mandou Moisés copiar? O que ele tinha visto no céu. Que Jesus diria. Por isso que aqui está dizendo, ó, como ministro do É onde ele santuário está hoje. e do verdadeiro santuário que o Senhor erigiu e não o homem. O que o homem erigiu foi esse que Moisés, a tenda móvel, e depois Salomão fez um de alvenaria. Mas esse daqui não, é do verdadeiro, é o do original. É o modelo que Moisés viu para copiar. Sim. Mas, irmão Alex, isso é uma aula um pouco que dá até sono. É. Quando vocês aprenderem o que nós estamos tentando explicar para vocês, no final desse estudo... E é da seriedade também. Porque, olha só, se você soubesse que hoje você está comparecendo diante de um juiz, como você ia se comportar? Você ia de qualquer maneira, você ia se preparar, você... Tipo assim, como você iria se comportar? E olha só, uma coisa que a gente tem que entender muito importante, quando a gente vai às vezes num juiz, é para determinar se tu vai ganhar ou perder uma causa. Só que nesse julgamento que está acontecendo no céu, é se você vai ser salvo ou se você vai ser perdido. Então não é uma coisa que você vai lá na justiça para ganhar dinheiro ou perder dinheiro ou deixar de ganhar dinheiro. Eu perdi uma causa na justiça, tinha esperança de ganhar. Mas não, o juízo que está acontecendo hoje não, é o seu futuro, é onde você vai passar a eternidade. Então é de suma importância. Você não entende? Por isso que esse tema é fundamental. Porque a Bíblia, o tempo todo, ela fala que Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras. Verdade. Eis que tenho te proposto a bênção e a maldição, a vida ou a morte. Aí Deus ele fala, escolhe, pois tu, a vida para que tu vivas, tu e quem? E a tua família, a tua descendência. Então vamos lá. Agora Apocalipse, nós vamos ver uma coisa bem diferente. Bem diferente não, igual, mas com umas palavras bem diferentes. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13. Eu não li o que você me pediu, Não? Alex. Não. Então Marcelo vai ler antes, É Virgínia. 9, versículo 24, né? Isso. Olha só, Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos de homens, por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Olha isso. Olha só. Então Cristo, ele intercede diante do Pai por nós. Se nós não tivéssemos um intercessor, Marcelo, Poxa vida, hein? eu, a senhora, a dona Tânia, a Débora, ninguém mais tem um intercessor. Como que fica nossas orações? Então aqui Cristo, ele comparece para interceder por nós. Por que ele pode comparecer por nós? Nós estudamos isso na semana passada. Porque ele está do lado do Pai, né? Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou nossa dívida. Ele derramou o seu sangue. João, no livro de Apocalipse, ele contemplou Deus com um livro na mão, sentado no trono. Esse livro era escrito por dentro, né, Marcelo? Por fora. E por fora. Selado com Era 7 selado. selos. João entendia a importância da abertura do livro, da abertura do selo. Ele entendia que aquele selo deveria ser, aquele livro com selo deveria ser o quê? Aberto. Aberto. Então, um anjo fala assim, um anjo forte, poderoso, fala assim,
Quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de pegar na mão esse livro? Quem é? As pessoas não conseguiam nem mesmo olhar para o livro. Quem é digno? E as pessoas não conseguiam. Ninguém no céu não conseguia nem se aproximar do livro. Sim, nem olhar João para o livro. ficou apavorado. E agora? Estamos perdidos. Mas aparece quem? Jesus. Um dos anciãos, né? João chorando, João desesperado. chorando. Chega um dos anciões, que nós vamos aprender outro dia sobre E isso. fala, não chores. Fala, não chores. Eis o quê? Que o Cordeiro de Deus, né? Que morreu pelos nossos pecados, vamos dizer assim, né? Ele pagou, ele é digno. E ele vê Jesus Cristo agora, pegando o livro na mão do Pai. E agora começa a abrir Os selos. os seus. A gente vai aprender isso outro dia. Amém. Vamos lá. Virgínia, lê para nós. 12, 13. Voltei-me o quê? Romanos 12, 13. Não, no Apocalipse. Apocalipse. Pode ler. João o quê? Voltei-me, 12, 13. Apocalipse Apocalipse 1, 12, 13. Ah, tá. Não, Apocalipse 12, 13. Apocalipse capítulo 1, versículo 12, versículo Onde é 13. que é isso? Não achou não? Não é aqui, irmão. O cara de cabeça de carro é esse mesmo. Voltei-me para ver que falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio do candeeiro, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Aí se você ler assim, você fala, meu Deus do céu, não entendi nada disso aí. Ele volta, João volta o olhar e ele vê o quê? Ele diz, voltei-me para ver quem falava comigo. Alguém falava com ele. E quando ele volta para ver, ele vê 7 candeeiros. Não é isso que está aí? Sim. 7 candeeiros de ouro. O que é um candeeiro de ouro? É aquela, tipo, rapaz, vamos dizer assim, aquelas... Um candelabro. candelabro, isso aí. É um candelabro Tipo com, assim, velas. com 7 velas. Não sei se você já chegou a ver alguma coisa assim. Um candelabro, que ele é assim, aí tem assim, e tem 7 velas. Então João, ele olhou assim e viu o quê? Aqui está 7 o quê? Candeeiro. Candeeiros de ouro. E no meio do candeeiro, e é interessante que no meio desse candeeiro, ele vê um semelhante a filho do homem. Jesus Cristo, ele tem figura de um homem. Ele se fez homem. E aqui fala. E ele está com uma roupa um pouco diferente, né, Marcelo? Sim. Ele está com que tipo de roupa? Uma semelhante, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares. É um vestido que vai até o quê? Os pés. E cingindo a altura no peito, né? As vestes, cingindo a altura no peito, com uma cinta de ouro. Ele está vestido igual um quê? Um sumo quê? Sacerdote. E ele está no meio do candeeiro. Esse meio, Marcelo, do candeeiro simboliza o quê? Ele estava ali no meio do candeeiro. Sim. Isso é símbolo de quê? Acho que ele está presente na história da igreja, né? Desde que começou a história da igreja, no ano 31, até esse momento, o Senhor está andando entre os tempos, está presente em nosso período. Ok? Isso é importante para Porque em aprender. outro texto diz que os 7 candeeiros significam as 7 igrejas do Apocalipse. Então, se os 7 candeeiros que Jesus Cristo está andando aqui são as 7 igrejas, então Jesus Cristo ele passeia por todas as igrejas do Apocalipse. Ele está presente em tudo que acontece. Então, o que a gente aprendeu com essa pergunta? Para onde foi Jesus após a sua ascensão? O santuário. Jesus Cristo foi para o santuário. O Santuário que tinha. ninguém erigiu. Isso. Ninguém. Santuário de Deus. Aquele que Moisés olhou como modelo e copiou aqui na terra aquilo que ele pôde fazer. Então Jesus, quando ele morre, ele ressuscita no 3º dia, fica mais 40 dias aqui na terra. Quando ele sobe aos céus, ele vai para um local chamado santuário. Ele começa a administrar em nosso favor, porque ele é digno, Amém. porque ele morreu em nosso lugar. Por isso que ele pode interceder por nós.
Então, quando as pessoas, e até essa passagem bem interessante, Atos dos Apóstolos, então, acha essa passagem, capítulo 1, naquele momento que Jesus sobe aos céus, Sim. e os anjos, e as pessoas ficam desesperadas, assim, Olhando pra ele. olhando para ele, aí subiu o céu, acabou a igreja, né? Verdade. Jesus Cristo estava subindo aos céus, porque agora ia começar o quê? Pessoal. Ia começar a sua obra de intercessão. Então, Atos dos Apóstolos, não chegou ainda, hein? Eu nem vi Eu não a quero ver, mensagem. não. Eu também acho. Dos varões galileus. Né? Vamos lá. Atos capítulo 1. Isso. É o último, versículo 11. É o versículo 11, né? Homens da Galileia, que vocês estão olhando para isso. as alturas. Aqui, versículo 9, Marcelo, pode ler. Do 9 em diante. Lê o 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu os seus olhos. E estando ele com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e eles lhe disse: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Olha isso. Então, eles estavam apavorados, porque agora Jesus Cristo ele sobe. Sim. Quer dizer, o nosso mestre, muitas pessoas estavam lá, o nosso mestre está subindo, mas os dois falaram: olha, por que vocês estão preocupados? Ele está subindo. Mas da mesma forma, isso joga o rebatante secreto Sim. por lixo, né? Porque os anjos falam, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver o quê? Descer. Descer. Não tem nada de secreto aí, tem? Se você está vendo alguém, vai ser secreto. Né? Imagina você estar vendo a pessoa se aproximar, perto de você, a pessoa chega perto de você e fala: surpresa! Surpresa como? Se eu estou te vendo você se aproximar? É verdade. Não tem como ser surpresa. Não tem como ser secreto. Então cai por terra aqui que eles falam que Jesus Cristo vai voltar de forma secreta, arrebatamento secreto. Mas aqui está falando que Jesus Cristo subiu e foi assunto ao céu. E agora vocês sabem, pelo livro de Hebreus, pelo livro de Apocalipse, que quando Jesus ele sobe, ele vai para o céu, num lugar chamado santuário. E ele começa agora também, Mantana, a fazer como o sacerdote fazia. Ele começa a administrar no lugar santo. Ele está entre o candeeiro. Ele né? está entre o candeeiro. Aonde ficava o candeeiro, Marcelo? Ficava no lugar O santo. candeeiro ficava no lugar Santo. santo. O Pedro Natália não vê nenhum estudo, né? Do lado Então- esquerdo o candeeiro, do lado direito a mesa com os pães da proposição e O no altar do meio incenso. entre o véu, o altar de incenso. Então, e lá nos fundos, A no arca último da aliança. compartimento, aí existia a arca. E para fazer um trabalho lá onde ficava a arca, era uma vez o quê? Por ano. Por ano. Então Jesus Cristo, quando ele sobe aos céus, ele entra no santuário. E Deus ele fala para Arão não entrar lá no outro compartimento a qualquer momento. Não. Porque Deus ele falou o quê? Que ele ia aparecer ali entre os querubins, a Shekinah do Senhor. Então, se ele tivesse algum pecado ali, ele poderia ser morto. E uma coisa interessante, quando o sacerdote ele fazia essa expiação, uma vez por ano, todo o povo ficava em espírito de oração e ele tinha um sinete no seu, Na no sua seu cintura. vestido, na sua cintura, que quando ele andava fazia barulhos. Para dizer que estava E vivo. tinha o que também? Uma corda. Porque, tipo assim, se não está escutando barulho nenhum, Alguém lá fora puxa. alguém puxa ele para fora, porque se entrar lá dentro também morre. Ou então puxar só a corda vazia. Você vê como é que é necessário. Olha só, Davi, quando ele estava levando a arca da aliança, né? Botou a arca nos bois, né? E os bois estavam indo. Daqui a pouco os bois vai e tropeçam. E aí a pessoa querendo ajudar, né, foi lá e tentou colocar a mão na arca. Pô, a arca tá caindo, tu vai lá e o que que acontece, Alex? Fulminado. Desceu fogo dali e matou eles. Era amigo muito íntimo de Davi. Davi ficou muito E bem bota chateado ali com na aquilo ali, né? carga, a arca da aliança balança, e Os esse bois amigo, né, tropeçam, né? os bois tropeçam, e esse amigo, ele tenta apoiar o quê? A arca com as mãos. E naquele momento, ele é fulminado na hora. Davi ficou com medo da arca, Deus do céu. Coloca na casa de uma pessoa Sim, e- consagrada, consagrada, porque por enquanto eu não quero ter contato. A arca não era um problema, Marcelo. Não.
Era um problema como e quem, como estava sendo. Recebe a arca, Como você quem estava coloca levando mão a na arca Conduzindo ela, e né? quem deveria colocar a Conduzir. mão. Porque não era qualquer pessoa Mas que de poderia qualquer colocar a maneira. mão. Não poderia colocar. Essa arca existe até hoje? Existe. Só que ninguém sabe onde ela está. E o engraçado, Alex, que tipo assim, Davi estava cheio de boas intenções. Mas como é que a arca era transportada? Por meio dos levitas. Somente. Né? As pessoas que cuidavam do serviço no santuário, levavam ela naquela, ela tinha 2 varas que eram colocadas e eles levavam É aquilo até que o ali. que a gente falou, né? Que eu achava que levita era quem cantava. Não. Não, hoje não tem. Levita era quem cuidava das coisas na casa de Simbolicamente, a Deus. pessoa pode até dizer: olha, eu sou um levita. É. Tá, mas você faz o quê? Eu só canto. Eu É, canto. não. Você é Levita era quem levita. cuidava da casa de Deus. Levita é quem cuidava. Você Montava, faz, desmontava. você faz faxina na igreja? Porque levita fazia, não, Muitos cara. não querem, né? Aí não, só quer só cantar, né? É, Então nada a ver com o levita. Então Jesus Cristo, quando ele sobe aos céus, né, no ano 31, ele vai para o lugar santo. Ok? Agora nós vamos entrar numa profecia. por que ele vai para o lugar santo? Porque só entrava no lugar santíssimo quando se iniciava o que? O julgamento. Sim. O sumo sacerdote só ia uma vez lá por ano, por quê? Quando começava o julgamento, ele ia lá. O momento de fazer a purificação do santuário. E antes Você não, né, entende? Marcelo? E antes não. Então era como se fosse assim. Todos os dias, então, tinha a intercessão Tinha. através dos animais que eram Sim. mortos. E os pecados simbolicamente, ó, da pessoa passava para o cordeiro, depois do cordeiro para o sangue, e do sangue, que o sangue, a palavra de Deus diz que representa o que? A vida. Então aquele sangue entrava para dentro do santuário. E uma vez por ano tinha que existir a A purificação. purificação. Como se fosse uma limpeza. Tanto a purificação espiritual quanto a purificação que é física. Da A limpeza. cortina era trocada, porque era borrifado sangue no santuário. Você imagine, durante um ano sempre borrifando sangue ali. Por que era necessário derramar sangue? Porque a palavra de Deus ela diz que sem derramamento de sangue não há o que? Não há Remissão. remissão. de pecado. De pecado. Você entende? Por que Deus mandava matar aquele animal? Para a pessoa ter consciência que o inocente estava morrendo no seu lugar. Sim. Então o intuito de Deus, ao fazer aquele simbolismo, era fazer a pessoa refletir o quanto o pecado era maléfico, era ruim. Isso é algo muito sério. Então toda vez que a gente vai pedir para Jesus Cristo, Senhor, a gente fala, conversa com Deus Pai, mas tudo que a gente pede em nome de Jesus, toda vez que a gente pede em nome de Jesus Cristo, você tem que entender que Jesus Cristo teve que sangrar Sim. até a morte para ele interceder hoje pelos seus pecados. A quem eu peço todos os dias, ele teve que sangrar até a morte. Quando o soldado romano abriu a lateral dele, Sim. caiu a última gota de sangue e água. Jesus Cristo, ele não teve mais sangue nenhum na cruz. Então, por quê? O salário do pecado é a morte, né? Sem derramamento de sangue, Não há remissão. não há remissão. Então, toda vez que nós falamos com Jesus Cristo, a gente entende que, nossa, o Senhor que intercede por mim teve que sangrar pelos meus pecados. Por isso que ele foi digno de abrir o selo, o livro, que contém Sim. a nossa história. Então, quando a gente entende isso, a gente fala assim, pô, puxa vida, eu vou evitar de cometer erros. Porque isso foi muito sério. É ou não é? Verdade. Não adianta eu pecar hoje, comer um pecado amanhã, e pecar amanhã com o meu pecado, e repetir o pecado, estou repetindo o pecado. É. Calma aí. Será que não está valendo o É sangue que como foi se Jesus tivesse que derramado? morrer de novo por você a cada momento. E também mostra o quanto você, irmã Tânia, Débora, Simone, Virginia, Ana, eu, Marcelo, o quanto nós somos importantes para Deus. Sim. Para Deus vir aqui nessa terra, deixar sua coroa de trono e glória, Marcelo, pisar aqui, se fazer homem e morrer. Né? Imagina você chegando num sepultamento, Marcelo. Eu já estava falando com a minha família sobre isso na hora do acontecimento. Me vem isso à mente. Mas imagina você chegando num cemitério, você olha para a pessoa e fala assim, a família está ali, todo mundo está ali, você fala assim, esse aqui é maldito. O que a família ia falar de você? Ia te bater. Imagina isso. Por mais que a pessoa seja ruim, no cemitério todo mundo passa a ser santo, né? Você está No sofrendo. cemitério todo mundo passa a ser santo, né, Você está cara? sofrendo, mas você chega uma pessoa ali do nada e fala, isso aí é maldito. Ó, Morreu dessa forma aí, é maldito.
esse cara está falando? É. Vamos expulsar essa pessoa daqui. A Bíblia fala, maldito É tudo aquilo. é aquele que for pendurado no madeiro. Jesus Cristo se fez maldito. Por nós. Você está entendendo a seriedade disso? É. Quando levanta ele na cruz, Marcelo, Sim. ele se faz o quê? Maldito. Toda maldição. Deus ele falou para Adão, Adão, maldita é a terra Por tua por causa. tua causa. E toda essa maldição agora, lá no Monte do Calvário, passa para quem? Para Jesus Cristo levantado. O Adão vai ser julgado, não vai? Naquele grande dia? Já foi, morreu. Passou em revista já. E ele se arrependeu do seu pecado, tanto ele como Eva. Ah. Eles estão esperando agora, quando Jesus voltar, ser ressuscitados. Ah. Porque eles foram Mas salvos. foram salvos. Sim, né? quando a pessoa morre, o juízo para ela já chegou. Como que chegou? Chegou salva ou perdido? Chegou salva. Tem uma classe de pessoas que a gente sabe que foram salvas. Como assim, Marcelo? A gente sabe. Porque elas estão aqui na galeria da fé. Deus, herói, Hebreus capítulo 11, não tem lá os heróis da fé? Ah. Como eles poderiam estar onde? Nós já estávamos Que bom, nada, valeu. Estou estudando desde meio-dia. Que é bom mesmo, hein? Como eles poderiam estar onde? Na galeria da fé, os heróis da fé, se eles não forem salvos? Sim. Você entende? Então, se eles estão ali, a gente já sabe que eles o quê? É Foram surpresa. salvos. Tá 13. É. Então assim, Na Bíblia não tá vendo. então Jesus Cristo, ele se fez maldito Por nós. por nós. Tanto é que ele chega a dizer o seguinte, vocês sabem disso na Bíblia. Pai, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por Que que me desamparaste? por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor me abandonou? A palavra certa é por que o Senhor me abandonou. Jesus Cristo não sentia mais o Pai. Por que ele não sentia mais? Por causa do Por todos os pecado. pecados. O pecado ele traz afastamento. Afastamento. Quanto mais a pessoa está agarrada no pecado, Não, tá mais distante de se Deus. afasta de Deus. Então, É por isso que você viu, tipo assim, aquele dia seu filho Daniel não conseguiu ficar, tipo assim, a pessoa quando está mais distante de Deus, estar na presença de Deus é um incômodo, é uma agonia, não é? Então, é isso que acontece. Jesus Cristo ali, ele por não sentir a presença do Pai por causa dos nossos pecados, ele fala aquelas palavras, né? sim, Para você ver quanto amor, né? Olha, algo que nunca havia acontecido em toda a eternidade aconteceu por amor a nós. uma separação. O quanto nós somos o que? Preciosos, né, Alex? Houve uma separação entre a divindade. Nunca aconteceu. Nunca. Qual separação? O Espírito Santo e o Pai se separaram de Jesus. Imagina isso. Nunca, a eternidade, ela não tem começo nem fim. Ele é eterno. Eterno. Então, sempre existiu, sempre estavam ali. Mas naquele momento, Marcelo, Sim. que Jesus Cristo foi levantado, vendo? Quando ele é levantado, o apóstolo Paulo fala, maldito é aquele Que for pendurado no que foi madeiro. pendurado no madeiro. Então, quando ele se faz maldito pelos nossos pecados, houve separação. Ele pisou num lagar sozinho. E agora ele fica o quê? Completamente angustiado. Cadê o Pai que ele não encontra? Cadê o Pai que ele não sente? Cadê o Pai? Não. O Pai está ali olhando. O Pai está ali presente naquela nuvem escura, naquele grande... Porque quando houve um grande Também foi terremoto, uma tristeza pro pai, não foi? imagina você que é Ver aquilo mãe, ali. imagina você que é pai, Augusto que sou pai, Marcelo que é pai. Imagina você ver seu filho sofrer na sua frente. Estão estraçalhando seu filho na sua frente. Nossa. Você tem poder Para destruir tudo. para fazer algo. Você tem Você poder. acaba com tudo em Você tem instante. poder para mudar toda a história ali. Você não vai deixar seu filho ali, mas você não pode porque você precisa salvar a raça humana. Nossa. E aí, às vezes a gente não entende. Eu até mandei para o Augusto hoje uma passagem dizendo que a terra foi maldita. E acontece muitas coisas conosco que a gente não entende. E a gente pergunta, poxa, onde é que Deus está, que não vê tudo isso que a gente está passando? Ele está no mesmo lugar onde ele estava quando seu filho estava morrendo. Porque Deus, ele tem princípios, né, Alex? Sim. Ele tem coisas que tem que acontecer. Verdade. Você vê, todos nós estamos passando por inúmeros problemas, né? Porque está cada vez mais difícil viver neste mundo.
Por que Deus permite isso, Alex? Para o nosso quê? Para o nosso bem. Para o nosso crescimento. Nós temos que entender uma coisa, Marcelo. Quando Jesus ele se faz maldito, foi pelos nossos pecados. Sim, A terra continua maldita. sim. A terra não continua bendita. Então o sofrimento O ainda sofrimento está aqui. Dentro. perdura. O que Jesus Cristo ele fez foi para nos redimir. Sim, Essa terra se tornou maldita porque o pecado entrou e Satanás passou a reinar nesse planeta. A Bíblia fala que o mundo inteiro já é de quem? no maligno. Do maligno. Então, a preocupação de Jesus Cristo é nos salvar hoje, aqui, para que possamos, quando Ele voltar, Ele nos levar para as mansões celestiais. Sim, Entendeu? Não é Ele restaurar a terra do jeito que está do nada, como muitas pessoas pensam, e aqui vai ser uma beleza. Não. Isso aqui vai ser, Destruído. os seres humanos vão ser destruídos, toda a natureza destruída, purificado com fogo. depois do milênio que Ele vai restaurar. Isso é bíblico, isso é Ele Apocalipse. vai refazer tudo. Ele vai refazer. Porque o diabo vai ser destruído no Depois lago de do 1000 fogo. anos. Isso. Então, Augusto, para você pegar o fio da meada aqui, nós estamos falando sobre o juízo. Que Jesus Cristo, quando morreu e ressuscitou no terceiro dia, depois de 40 dias, ele sobe aos céus, ele foi administrar, como nós vemos aqui, no lugar chamado santuário, que nós aprendemos. A imagem do sacerdote e do sumo sacerdote é a imagem de Jesus. Então, todo aquele simbolismo do Antigo Testamento, do santuário que nós aprendemos aqui, tudo isso simbolizava quem? A Jesus. Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, quando ele morre, ele sobe aos céus e entra para administrar em nosso favor no lugar santo. Porque, como o Marcelo falou, para administrar no lugar santíssimo, tem que ter o quê? O momento, o dia e a hora exata para administrar. Sim, Porque isso acontecia no Antigo Testamento uma vez por ano. sim. E uma vez por ano, quando acontecia esse dia da expiação, que era a purificação, como é que o povo estava? É um feriado nacional. E hoje em dia isso acontece? Não. A gente vai entender o que está acontecendo. É. Se o povo soubesse o que está acontecendo, o povo mudaria suas opiniões, né? Então, assim, hoje está em andamento, que nós vamos acabar estudando aqui agora. Então, hoje, há um juízo em andamento. Jesus Cristo, quando sobe aos céus, ele começa a administrar em nosso favor. Mas, quando ele sobe aos céus, no ano 31, não começa ali A obra do juízo. a obra do juízo. Tanto é que ele se apresenta entre o quê? Os Candeeiros. candeeiros. E no estudo passado, eu até botei aquelas imagens aqui, o candeeiro ele ficava onde? No lugar santo. O candeeiro é aquele castiçal com 7 velas. Uhum. E não diz ali que ele está passando entre os candeeiros? Então vamos lá, anote aí a primeira resposta da primeira pergunta. Você, Uma hora de estudo para a primeira resposta. Eita, coisa boa. só a introdução. É, verdade. Isso aqui foi só a introdução? Porque tem que. Vendo? Não é simples. Não é assim. Vendo? Para que a pessoa possa entender. Vendo? Vamos lá. Para onde foi Jesus após a sua ascensão? Aí tem Hebreus e aqui tem Apocalipse. Sim. Foi atuar como ministro do santuário do quê? Do verdadeiro tabernáculo. O que Moisés ele fez foi uma cópia. Mas Jesus Cristo, quando sobe ao céu, ele foi administrar como verdadeiro. Que o Senhor o quê? Erigiu, construiu, E e não o homem. Aqui de Moisés foi o quem? Foi o homem. Foi Moisés, né? Foi Moisés, junto ali com as pessoas, Isso. foi administrar. Ok? Até aí tudo bem, gente? Vocês têm alguma dúvida para falar? Augusto, alguma Não, esse coisa? estudo é meio difícil. Né? Não, ele está só começando, né? Pelo menos a parte difícil É ainda. difícil. É que está no início do juízo. A gente, Começou agora, mas é uma passagem inteira, né? a gente teve que fazer uma reconstrução de tudo É, do estudo passado. para que vocês pudessem entender o que está acontecendo. Então vamos lá, vamos pegar o fio da meada. Porque o próximo passo é um passo difícil. Sim. Vai entrar matemática aqui, né? Calculadora, matemática, aqui vai entrar um montão de coisa para que vocês possam entender isso. Vocês não vão ter esse estudo em lugar nenhum, né? É muito difícil ter um estudo desse, né? Uma vez que eu andava dando esse estudo para a pessoa, Nunca sei. acabou o estudo, sabe o que a pessoa fez, Augusto? A pessoa se levantou, Marcelo, abriu a bolsa e falou, quanto que foi? Eu falei, não foi nada.
Não tem como aprender um negócio desse de graça. Verdade. De graça nós recebemos. E de graça nós estamos. Aprendi muito com aquele vídeo que você me mandou, aquela pregação É? Qual? do senhor americano. Ah, sim, o pastor Pavel, né? Ele é uma bênção. Então a Né? gente vai aprender. Pastor Pavel Goya. Então assim, Muito bom. a gente entende agora, nesse primeiro momento, que quando Jesus Cristo ele morre, no ano, que ano que morreu Jesus Cristo? Estou sempre repetindo isso. 31, isso, no meado do ano 31. Ele foi agora assunto ao céu. Ele ficou 40 dias, depois subiu ao céu. Quando ele sobe aos céus, aqui, Augusto, tanto no livro de Deus como no livro de Apocalipse, fala que Jesus Cristo ele foi administrar modelo do que ele deixou lá no Antigo Israel, no santuário. Porque tudo é figura, né? Jesus Cristo, ele é o símbolo do santuário. Na verdade, Jesus Cristo ele é o próprio quê? Santuário. Então, Jesus Cristo, quando vai para o céu, ele não vai passear no céu. Ele vai fazer uma obra, né, Marcelo? E por isso que diz que é sombra das coisas futuras. Tudo ritual que acontecia nesse sistema do antigo Israel, o livro fala que é sombra das coisas futuras. Por que é uma sombra? Porque aquilo ali era uma sombra e tem o original. O que é uma sombra do Marcelo? Você entende? Eu sou o original, mas tem a minha sombra. Então todo aquele ritual ali era uma sombra. Verdade. O que é o verdadeiro? O verdadeiro é o que acontece no céu. É por isso que não existirá a restauração do templo de Israel. Como as pessoas falam. Nunca. Você pode escrever isso. Nunca que vai acontecer isso. Podem fazer bezerra vermelha em laboratório, podem fazer um montão de coisa. Isso nunca vai acontecer. Porque o santuário terrestre, né, Marcelo? Ele foi destruído por ordem de quem? Verdade. Por ordem de Deus, no ano 70. Deus destruiu aquilo ali. Pô, foi tão Porque longe. aquilo corrompeu. Você se lembra quando Jesus Cristo ele entra no templo e ele vê as pessoas vendendo pombo, carneiro, ovelha? Sim. Fizeram da minha casa era para ser chamada de casa do quê? Geração. Mas fizeram um covil de salteadores, um covil de ladrão. Ele pega um chicote ali e ele sai quebrando o quê? Tudo. Isso Virar na aconteceu mesa. 2 vezes. Se você pegar a Bíblia, isso acontece 2 vezes que ele faz isso. Nos filmes só uma vez só. 2 vezes. No começo do ministério dele e no final do ministério dele, ele quebra 2 vezes aquilo ali. Olha. 2 vezes. E aí ele fala na última vez, destrua esse santuário. As pessoas estavam entendendo que era um santuário. Sim. E eu reconstruo em quê? Em 3 dias. As pessoas, como? Demorou anos para construir. Como que aquilo. Herodes, pai, ele levou 45 anos para reconstruir isso? Como que ele está falando que vai destruir esse? E ele em 3 dias ergue de novo. Tá falando dele. Eu sou o santuário. Destrua, que as pessoas vão matar ele. E eu reconstruo dela. Porque Jesus Cristo, irmãos, Ele ressuscitou no terceiro dia. ele tem vida por si próprio. Sim. Ele mesmo se ressuscitou. Você vê que na cruz ele falou, Pai, em tua mão entrego O meu espírito. Ele não morreu, ele entregou e falou, agora eu vou morrer. Porque Ele o é a anjo vida. Gabriel fala assim, Jesus, no terceiro dia, teu pai Te chama. te chama. Ele tem vida, porque ele é Deus. Entendeu? Nada pode matar Jesus Cristo. Ele se entregou. Entendeu? Só se ele cometesse algum erro, mas ele fez o que era correto. Ele morreu sem cometer nenhum tipo de pecado. Ele nos comprou. Entendeu? E agora ele foi fazer um trabalho, irmã Tânia, poderoso no céu. Agora nós vamos... Eu queria ler aqui, Fala, Marcelo. quando Deus ele fala para Moisés construir aquele santuário aqui na terra, olha só, eu vou ler para que foi no estudo que a gente já estudou. E me fará um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Sim. Segundo tudo o que eu tinha mostrado a você. Olha só, que santuário é esse que Deus fala para Moisés? Olha só, segundo tudo o que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo vocês o farão. Sim. Então Deus ele dá uma visão para Moisés do santuário no céu e pede para ele fazer conforme o que ele está mostrando. Então aquele santuário ali que Moisés estava fazendo era o quê? Era uma sombra. Porque o verdadeiro ele estava onde? No céu. E aquele que construiu no céu não foi mãos humanas. A Bíblia diz que foi o próprio Deus que construiu ele. Para você ver a seriedade, né? Então, E uma outra coisa importante que diz que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E a glória o quê?
teve 2 templos, né? Um templo que Salomão construiu e outro templo depois que Herodes construiu, né? Mas o templo de Salomão, ele foi muito grandioso. Sim. Ele era um espetáculo. E quando ele construiu aquela coisa toda luxuosa, com ouro, com mármores, com tudo que tinha de melhor, Deus ele se manifesta a sua Shekinah ali. O templo se enche de fumaça. Então foi algo assim muito grandioso. Agora o segundo templo foi muito inferior ao primeiro. Sim, Mas como a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa seria maior do que aquele templo que Salomão havia construído, que apareceu a Shekinah de Deus e o santuário todo se encheu tinha de a Arca da fogo. Aliança. Tinha a Arca da Aliança com a lei que Deus escreveu com seu próprio dedo. Por que a segunda casa? Porque naquele momento ali, Jesus Cristo ele estaria ali. Não era mais a Shekinah. Não era mais a Era o Shekinah, Deus o encarnado próprio Deus encarnado Em ser humano. em ser humano. Não era mais aquela a presença, neblina. né? Aquela Era o próprio glória Deus. de Deus ali A representando segunda o próprio casa já era Deus. Jesus Cristo, né? Era. Sim. Então ali, mas cadê os outros? Os babilônicos entraram ali na época, né? E destruíram tudo. Então Herodes, o pai, começou a levantar, teve um processo de erguer através dos outros também, outras pessoas importantes, mas não era muito inferior. Muito inferior. Então agora nós vamos entrar em uma pergunta que a gente não vai finalizar hoje. Ok? Não tem muita informação não, Alex, para eles. Tá não. bom? Eu acho que tá bom, porque é muita coisa aqui. Não sei, né? Eu acho que a próxima pergunta é difícil. A próxima pergunta é verdade. Então, vamos só recapitular algumas coisas. Até para o Augusto Até mesmo. para o Augusto. Então vamos lá. Porque realmente essa parte aqui Muita coisa. Ai, Jesus. Para quem domina é fácil, mas para quem está aprendendo a primeira vez, Nada mais. é complicado. Eu dar 2.300 tardes amanhã. Isso. Vocês precisam compreender isso, porque a segunda pergunta que nós vamos estar fazendo semana que vem, Sim. aqui diz o seguinte: o que aconteceu no céu e na terra no fim das 2.300 tardes de manhã? É a maior profecia bíblica. Então, até 2.300 tardes de manhã, o santuário seria o quê? Purificado. Até Será que a volta 2.300, né? tarde de manhã? Será que é a volta de Jesus Cristo? É. O que aconteceu? 25 anos. Entendeu? É um estudo que a gente que não pode se perder, né? Sim. Tamires, a Jéssica, senão vão ficar o quê? Boiando nesses estudos. Mas o importante hoje é saber o seguinte: Jesus Cristo ele morre, ressuscita, vai aos céus. Ele cumpre uma agenda. Tudo que ele deixou como modelo, né, Marcelo? Sim. Tudo que ele mostrou para Moisés, ele deixou um modelo. Ele é o modelo. Então, ele agora, quando sobe aos céus, ele vai cumprir o que está na agenda. Se os sacerdotes intercediam pelos pecados das pessoas, agora Jesus Cristo, como sacerdote, Sim. vai interceder o quê? Nós. Pelas pessoas. E ele deixa um sinal muito importante. Tanto é que quando ele morre, ele coloca um ponto final em tudo aquilo ali que era uma sombra. Uhum. Porque era animal. Animal o que é? Aquilo ali era uma representação de Cristo. Então qual o sinal que ele deu? Que aquilo ali estava tendo que um ponto final. Porque as coisas se cumpriram em Cristo. Houve um grande terremoto e o véu do santuário, que separava o lugar santo do santíssimo, se rasgou de cima para baixo. Acabou. Quando tem um terremoto, como é que é esse terremoto? Ele se mexe de cima ou se mexe de baixo? De baixo. De baixo, né? Então, só que a palavra de Deus diz que se rasgou o quê? De cima para baixo. E era uma O anjo cortina foi ali, Muito grosso. colossal. um pastor muito conceituado falou que aquela cortina ela tinha cerca de 2 toneladas. Nossa. Era uma coisa colossal. Para rasgar aquilo, um 2 terremoto, toneladas. geralmente cai a Porque- cortina e acabou, né? Esse santuário que Moisés construiu, ele realmente era pequeno. Mas o templo era grande. Você viu a foto dele aqui, né? Era grande. Então, aquilo ali é algo... Quem me falou isso foi aquele que... Paulo Júnior, né? Paulo Júnior. Ele falou que... O Templo de Salomão em São Paulo é uma cópia exata. É, né? Vendo? Ah, vou lá em São Paulo só para olhar, você vai ver. Aí você vai ter uma dimensão, porque foi construído de uma forma exata, do que era o Tem lá em templo. São Paulo? Tem, o Templo de Salomão. É uma cópia exata. Que legal. Foi medido ali. Então você vê uma cortina, era algo colossal ali. E como um terremoto, geralmente poderia cair, não, mas o terremoto, ele, através do anjo poderoso, ele rasga a cortina, demonstrando que acabou. Aquilo ali teve o seu Agora, cumprimento. quem começa a pregar isso? Paulo, no ano 34. Né? Paulo começa a pregar algo dizendo, olha, esses rituais encerrou. Foi uma loucura. O apóstolo Paulo dizer, não tem mais circuncisão, acabou isso. Cristo
Morreu e acabou. Não tem que mais matar animais, porque o santuário ainda existe naquela época. O santuário só veio deixar de existir no ano 70, que os romanos invadiram ali, quebraram tudo e tal, que está hoje. Aí existe o muro da lamentação, onde os judeus eles colocam um papelzinho ali na cabeça, ou no pescoço ali, na testa. Aquele muro é legítimo? É o daquela muro época lá? legítimo do templo de Salomão. Entendeu? Um muro legítimo, só que não tem mais serventia o quê? Para nada. Para nada, ali não tem nada. E estão querendo reconstruir. Porque para reconstruir tem que ter uma novilha, tem que ter um bezerro vermelho, tem que ter tudo um detalhe. Então estão fazendo um laboratório, mas não conseguem. Então, acabou, aquilo não vai ser reconstruído nunca. E a palavra de Deus diz uma coisa muito interessante que eu já falei aqui. Aquilo ali era a sombra das coisas futuras. Aquilo ali era uma representação. Você vê, o que era importante? Aquele cordeiro morrendo ou o próprio Filho de Deus morrendo? Filho de Deus. E Paulo diz que sangue de touros e de bodes e Não de touros redimiu. nunca purificou ninguém. Aquilo ali era o que? Um cheque provocado que Deus estava dando. O cheque deveria ser compensado. Quando o cheque foi compensado? Quando Jesus ele morre. Jesus morre. Você vê, isso é tão sério. Deus ele queria ressuscitar Moisés. Foi Miguel lá para ressuscitar Moisés. Miguel é o próprio Jesus Cristo. Satanás foi brigar para ele não ressuscitar Moisés. Diz que houve uma disputa pelo corpo de Moisés. Deus ia brigar por um corpo morto. Não, ele disputou ali porque ele queria ressuscitar Moisés. Tanto é que no Monte da Transfiguração, quem é que aparece lá? Moisés e Elias. Moisés e Elias. Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo e Moisés o quê? Que foi lá ressuscitado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que Satanás foi brigar? Eu morri em pecado. Porque Moisés havia pecado na hora dele fazer sair água da rocha. Né? Bateu na rocha. Deus pediu para ele fazer uma coisa e ele bateu. Então, isso é o quê? É algo muito sério. Então ele ressuscitou Moisés e falou que meu pai te repreenda. Diabo ficou sem entender nada. Sim. Porque no futuro, Ele ia dar Jesus sua vida, Cristo ia morrer na cruz do Calvário. O cheque predatado, Foi ele só compensado. vale É. quando é compensado. Sim. Mas naquele momento, por exemplo, você vende roupa, eu te passei um cheque para 30 dias, eu vou pegar a sua roupa para mim. Né? Porque eu passei, você confia. Sim. E quando bater, fica o quê? Tem que ter saldo. Tem que ter saldo, senão eu tenho que devolver a mercadoria. Sim. Então, quando Moisés subiu ao céu, quando Elias subiu ao céu, como Enoque subiu ao céu, é como se fosse um cheque o quê? Predatado. Se não Jesus não acontecer- paga a dívida, Desce desce tudo. tudo de novo. Não tem como. Então, Jesus Cristo, né, ele quando coloca o pé nessa terra aqui, ele coloca para vencer, né, Marcelo? Amém. A obra dele era vencer e vencer. Agora vocês imaginem, Jesus Cristo no Getsemane foi um momento decisivo. Diz que ele suou gotas de sangue. Se ele diz, não, tentei, estou voltando para o céu, deixa eles aí a própria sorte, Acabou. o que ia acontecer com nós? Escravos do diabo. Acabou. Escravos do diabo. Acabou, não tinha mais A esperança. gente é quase isso. Escravo dele. É por isso que a Bíblia fala, João 8,36, se o Filho vos libertar, Verdadeiramente, né? porque ele pode te libertar verdadeiramente? Porque ele pagou um alto Preço para preço. resgatar. Então, se considere a joia dos olhos da menina do Senhor. Se considere isso. Não fique olhando para você como um nada, um ninguém. Profira palavras para você De bênção, de bênção. Não, estou enfrentando palavras de dificuldade, vitória. mas eu vou sair vitorioso em nome de Jesus Cristo. Eu não fui chamado para viver uma derrota, não. Sim, Eu não quero sobreviver, não. Eu quero viver aqui. amém. Deus vai me abençoar, Deus vai me honrar, o Espírito Santo vai me ensinar a fazer as coisas certas e corretas. Eu sou servo de um Deus vivo. Amém. Eu chamo Deus de Pai. Ninguém pode chamar Deus de Pai, a não ser nós. Nem os anjos chamam Deus de Pai. Por que os anjos não podem chamar Deus de Pai? E... Por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, né? Ele é o nosso irmão ali, em Romanos 8, ele é o nosso irmão mais velho. Por isso que ele chama o Pai de Pai, e nós, por sermos irmãos de quem? Jesus Cristo, somos corredeiros com ele, então podemos chamar Deus Pai de Pai. E ele de filho. E ele de Filho. Então, assim, olha como que nós somos valiosos. Por isso que o diabo quer prender a pessoa nas drogas, no vício, na pornografia, na mentira, no adultério, na mágoa, no rancor, porque o diabo está condenado. Sim.
Entendendo? Mas quando a gente está andando com Jesus, Marcelo, nós somos livres. E somos Somos mais do que libertos. vencedores. Agora temos que permanecer todos os dias o quê? Libertos, em nome de Jesus. E Deus ele não deseja que a gente ande cabisbaixo, que a gente ande Não. né, como derrotado, né? Teve uma vez o Alex falou, né, que ele estava andando meio assim, meio para baixo, né, cara? Né? E o que Deus fez com ele? Deu uma chacoalhada. Opa, pera aí, não quero tirar você assim não. Mandou Palavra tem um anjo poder. lá para falar comigo. E lá. aí, falou o que, Alex? A senhorinha falou, era um anjo. A senhorinha apareceu do nada, não tinha ninguém na rua. Eu falei, quando apareceu essa senhora? Ela falou, ô moço, fica assim não. Olha para cima, olha para o céu. Deus é teu pai. Olha. Não fica olhando para o chão não. Ele está contigo. Falei assim, misericórdia, fui andando, depois nem vi mais a velhinha, eu olhei para ele. Então, eu não ando olhando para o chão. Sim, Entendendo? Temos as nossas lutas, Augusto. sim. Mas Deus ele é poderoso, Sim. o suficiente para nos livrar de todas elas. Sim, também que Deus ele nos livra de todas as angústias. É uma Bíblia não Amém. fala sobre isso? Que Deus nos livra de todas as angústias? Verdade. Você sabe o que comigo esses dias? Eu fui lá ontem, fui lá na cidade pagar o meu curso, fazer um negócio lá. Aí comprei o que eu tinha que comprar, só que faltava alguma coisa, eu não sei. Eu comprei o que eu tinha que comprar, só que eu ia na Uruguaiana, acabou que eu comprei antes. Aí eu saí do local e comecei a andar em direção à Uruguaiana. Mas sabe quando você anda pro local, mas tu não sabe por que você está Sim, andando? entendo. Eu não sabia por que eu estava andando, eu estava Entendo. até com o Marco Aurélio. Eu falei, pô Marco Aurélio, não sei nem por que eu estou andando pra lá, cara. Ele, não, é por causa do cinto. Eu falei, não, cara, não é por causa, não sei não, cara, mas vou embora andando. Daqui a pouco apareceu um cara ali, perto de mim. Pô, tu não pode me ajudar não? Então, eu comprei uma caixa de paçoca para me vender. Pô, nem falei nada, já entendi que aquilo ali parecia que era de Deus. Fui lá, comprei a caixa de paçoca para ele, Ô, glória. dei a caixa para ele, ele foi embora trabalhar. Que bênção, né? Aí fui na. Aí o Marco Aurélio. E aqui eu sinto aqui um senhorzinho com uma banquinha, né? Aí cheguei lá para falar com ele, mesmo nome que o meu, José Augusto. Poxa vida. Cristão também. Aí começamos a conversar. Aí começamos a falar de Deus. Aí Amém. falou um monte de coisa, daqui a pouco ele. Pra você, eu vou te abençoar. Pra você, o cinto vai ser R$15. Eu falei, Deus é ô, bom. benção, abençoe ali, tô sendo abençoado aqui. olha, É automático. Deus é bom demais, né? É automático. Ô, glória. Próxima terça-feira, Vamos botar muita coisa na cabeça. Eu virei de novo, gostei. Não é? Já deu pra mim poder. Ter uma noção, né? É que esse estudo é muito difícil. A senhora já chegou já no... na matéria quântica. Cara. Até quem me convidou foi a Débora. Ô, glória. Essa mulher é uma missionária. Cara. Eu faço unha com ela. olha. Aí ela vai convidar muita gente. Vai. Mas sim, ela vai ganhar muitas almas. Vai. Vai Vamos dar Jesus. uma Pelo amor de Deus. Que bênção essa sala florida, né? Amém. Depois a gente vai tirar uma foto, tá, Marcelo? Ah, sim? Para colocar no grupo que anima as pessoas também, né? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja teu santo nome. Sempre, Senhor. E obrigado por cada vida aqui presente. Verdade. Mesmo diante de lutas e problemas, teu Espírito Santo tem nos convencido todos os dias a colocar nossas vidas nas mãos de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por nós estarmos aqui. Senhor, se tem um lugar, às terça-feira, que a gente tem que estar aqui nesses estudos. Amém. O Senhor tem nos ensinado tanta coisa, Senhor. É benefício para aqueles que estão ouvindo, é benefício também para aqueles que estão ensinando. Verdade. Porque a gente vê a tua grandeza, o teu amor, a tua bondade, Senhor. Por isso que, mesmo diante das lutas, o Senhor jamais quer ver seus filhos olhando para o chão. Verdade. Completamente desesperados, angustiados. Temos um Deus vivo. Nós temos um Deus vivo, que luta por Aleluia. nós, que olha por nós, que peleja nossas guerras, que olha para cada um de nós. Olha, não temas, meus filhos. Eu sou contigo, não te assombres a nada. Eu sou o Deus de vocês. Sou eu que sustento, ajudo e fortaleço todos os dias. Orem para mim, é para mim que vocês têm que olhar. Amém. Porque eu sou o autor e consumador da fé de vocês. Obrigado, E eis que eu Senhor. estou com vocês
todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, que promessas poderosas, Pai, saem da sua boca, Senhor. Não é promessa de homens, porque homens mentem, mas o Senhor é Deus vivo, Pai, que nós escolhemos andar do nosso lado, Senhor. Obrigado. Senhor, muito obrigado por nós estarmos aqui. Muito obrigado por esse momento tão gostoso. Que nós abrimos a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nos ensinar tantas verdades preciosas nesses momentos finais que nós estamos vivendo. Verdade. Porque nós hoje, Pai, queremos selar um compromisso definitivo com o Senhor, Amém. para que possamos ver a tua face quando o Senhor voltar nas nuvens do céu Com poder e dizer, Senhor, como é lindo a tua face. Eu esperava por esse dia. Obrigado, Senhor, por ter me guardado para esse momento. Amém. Ó, Amém. Senhor. Não está longe esse tempo. Verdade. O tempo, o momento, Pai, é oportuno para agora, Senhor. Amém. E o tema que nós estamos estudando e vamos estudar semana que vem, fala que tempo nós estamos vivendo e o que está acontecendo nesse momento do céu, Senhor. Verdade. Obrigado, Senhor, por cada um de nós estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela vida da Tânia, Senhor. Obrigado. Seja com ela, toma ela em suas poderosas mãos, sua família. Assim seja. Obrigado pela vida da Débora, Pai, que convidou a irmã Tânia. Seja com ela, guarde sua família. Obrigado pela vida da Simone, Abençoe Senhor. tuas Toma ela em tuas mãos, livre ela do mal, Senhor. Abençoe sua família, Assim Senhor. seja. Pela vida do Augusto, seja com ele, com as Seja, lutas. Pai. Dê a ele sempre escape, sabedoria de saber que o Senhor luta as lutas dele, Senhor. Amém. Senhor, obrigado pela vida da Virgínia, Senhor. Amém. Toma em tuas mãos, Toma, livra do mal. Proteja ela e o Zé, a sua família, livra-os do mal. Assim Da Ana seja. também, toma em tuas mãos, livra-ela do mal, dê sabedoria dos altos do céu, para que tudo que ela venha a fazer seja luz em nome de Jesus Cristo. Assim Seja seja. dela, Pai. Eu As creio. pessoas creem que vê ela a cada dia, Senhor. Verdade. Toma em tuas mãos, Toma. seja com Marcelo também, Pai. Seja. Varão valoroso, Senhor, que tem Amém. trabalhado a cada dia em prol da tua obra, Obrigado. protege, guarda, livre do mal. Assim Toma seja. ele em tuas poderosas Toma, mãos, Pai. lute as lutas dele também, Senhor. Assim seja. Tome também a minha vida em tuas mãos, Toma, Pai. Pai. Eu vou entregar cada dia a minha vida em tuas mãos. Amém. O Senhor sabe das lutas e problemas que eu tenho, mas Verdade. eu aprendi a confiar cada dia em ti, Senhor. Amém. Guarde a cada um de nós, Guarde. Senhor. Livra-nos do mal. Livra-nos. Levante muros poderosos de anjos, Pai. Assim seja. Poderosas. Eu creio, Guarde, que nos livre do mal a cada dia, Assim Senhor. seja. Que nos prepare para aquele grande dia que é a volta de Cristo Jesus. Amém. E que nós, junto com as nossas famílias, possamos estar prontos para as mansões celestiais. Assim Senhor. seja. Com todas as nossas bênçãos e pedimos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Amém. Que bênção. Tem que sempre sair daqui revigorado. É. Eu esqueci de pedir para o senhor olhar pelo meu filho, mas